Olá! Olha, uma alegria mais uma vez estarmos na nossa 19ª edição do Troca de Valor Podcast. O nosso Troca de Valor tem esse viés de realmente trocar valores, de trazer experiências, trazer exemplos, inspirar você. E hoje no Troca, olha, prepare-se para você ter insights maravilhosos de uma jovem que com certeza vai trocar com a gente falando sobre sucessão empresarial, sobre tudo aquilo que envolve também a questão de gestão dentro das corporações e esse detalhe bem interessante que é a empresa familiar. Então, com vocês, está aqui à minha frente Elisa Olsen. Primeiro, muito obrigado pelo teu sim, por aceitar esse desafio de estar com a gente aqui e também para que os nossos amigos que acompanham o Troca de Valor saibam também de todo o teu potencial, da tua expertise, essa jovem de apenas, me perdoe aqui, Imagina. 31 anos. Seja bem-vinda. Obrigada, Denilson. É um prazer estar aqui. Eu sempre falo que o universo colaborou para o nosso encontro de hoje, né? É verdade. De fato, a gente conseguiu dar um jeito de fazer caber. Até tô aqui toda vestida de moto no meio da... Bacana. Mas fizemos acontecer. Eu acho que é isso, no final das contas, é isso que importa. A gente fez acontecer, né? Então, Elisa, eu gostaria que você falasse um pouquinho. É claro, eu tenho aqui um resumo, né? Elisa Olsen cresceu dentro de uma indústria familiar e viveu por 14 anos o que está por trás de um legado que atravessa gerações, vínculos, expectativas, conflitos, sucessão, amor, responsabilidade. A Olsen é uma fabricante de equipamentos médicos e odontológicos com mais de 350 colaboradores. E é claro, a Olsen é uma empresa que está sediada no estado de Santa Catarina, mais precisamente na Grande Florianópolis ou na cidade de Palhoça, onde tudo começou. Mas a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui. E hoje, com a Perene, uma consultoria que acredita que família, saúde, gestão e liderança são os sistemas que geram tração ou inércia no processo de evolução de qualquer pessoa e negócio. Na Perene, eles acompanham, né, aí as famílias empresárias ou as famílias empresariais, né, em suas transições e clínicas na área de saúde em processo de transformação da gestão e liderança. Aliás, como tem tudo a ver a Olsen com a parte clínica, odontologia, seja medicina, eu acho que isso também é um viés muito bacana. Mas fale um pouquinho mais de quem é essa figura que hoje está presente com a gente aqui no Troca de Valor. Seja, mais uma vez, muito bem-vinda e eu espero que você possa realmente abrir um pouquinho desse coração gigante aí que eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras e também fui bem curioso, fui lá nas plataformas digitais saber quem é Elisa Olsen. Bom, é difícil a gente tentar resumir, mas eu vou tentar e aí dali a gente destrincha a conversa. Eu acho que vão nascer as perguntas que acho que fazem mais sentido. Mas eu sempre começo falando que eu sou filha do César e da Daisy, né? Tudo começa por aí. E eu acho que eu contei na última fala que eu estive aqui que hoje eu entendo que a Elisa de hoje, de fato, foi uma soma de várias experiências que foram acontecendo comigo ao longo do tempo. Mas, de fato, desde quando eu me lembro, tenho lembranças dos meus sentimentos, ser a sucessora da Olsen, tocar a empresa do pai, sempre foi um grande sonho, né? Tem uma história que a gente sempre fez eventos de convenções de começo de final de ano, abertura de né, para apresentar resultado. E a gente, na época, eu tinha uns 6, 7 anos. E a gente tinha que... Os vendedores que estavam lá, na época devia ter mais de 60 vendedores, eles tinham que levantar, se apresentar, falar de que região que era.
E eu não sei se eu contei isso lá. Não chegou a falar. E tinha que levantar, se apresentar, dizer de que região que era. Eu tava lá na frente, do lado do pai, imagina, 6, 7 anos. E aí todo mundo se apresentou, no final o pai pegou o microfone, eu pedi pra pegar o microfone. Eu falei, pai, deixa eu pegar o microfone. Aí eu me apresentei e falei, eu sou Elisa Olsen, a pessoa que vai sentar na cadeira do meu pai. Com 6 anos? Com 6 anos de idade. Que coisa bacana. Então, é muito louco, e a gente falou na última vez essa questão, cada ser humano nomeia como diz mais respeito, se é coincidência, se é destino, se é espiritualidade, se é missão. Mas acho que até o meu motivo de nascer, né, meus pais, eles estavam num processo de separação, quando descobriram que estavam grávidos de mim. Então, naquele momento, talvez eu tenha sido a escolha, a razão pela reunião da família, né? E, de fato, veio uma terceira filha, que não estava no planejamento. Mas que, de fato, essa família continuou unida por mais 25 anos, né? Então, meus pais se separaram há pouco tempo. Mas, de fato, a família continuou unida e eu enxergo que, como terceira filha, fora do planejamento, eu fui a única que quis tocar a empresa. Eu percebo que, da nossa história, eu fui a única que realmente sonhei, desde muito nova, a tocar um negócio. Então, hoje eu enxergo que nada é em vão. As coisas não acontecem por acaso. E até esse lugar, né, de ter nascido num papel de reaproximar, de reunir a família, acho que, sem querer, eu acabei ocupando esse lugar por muitos anos na família. E hoje, de fato, meu irmão voltou pro negócio, ele ficou um tempo lá, minha irmã decidiu sair, minha irmã mais velha não trabalha mais no negócio. Meu irmão saiu, conseguimos convencê-lo a voltar. Então, hoje, eu e meu irmão trabalhamos junto no negócio da família. E ele cuida da parte industrial, eu cuido da parte administrativa. E de fato, esse emaranhado entre família e negócio, a gente não conseguir dividir, né? O domingo de família e os assuntos pessoais dentro da empresa. Esse desafio de se desenvolver e crescer nesse lugar sempre acompanhou a nossa história, né? Então, acho que é muito aí que a Elisa de hoje acabou se desenvolvendo. Ô, Elisa, mas, então, falando de você, agora eu gostaria que você linkasse, se você consegue falar um pouquinho de como surge essa empresa hoje de renome internacional. A gente sabe que vocês hoje têm um mercado realmente muito grande, né? Uhum. Aliás, adquiriram ao longo desses anos todos aí a marca realmente ela tem um reconhecimento. Mas conta pra gente aí, esse cara aí chamado o César, ele é o mentor de tudo isso? Como que aconteceu? Como que acaba surgindo a Olsen? Acho que como todo belo empresário, né, de 40 anos atrás, a força e a persistência sempre foi uma coisa muito forte da característica dele. O pai, ele nasceu em Mafra e ele eram em 4 irmãos. E ele teve, aos 14 anos, eu não lembro se ele tinha 14 ou 16, o pai dele faleceu eletrocutado. E aí já era uma família simples, mas era o pai que trazia o dinheiro para casa, né? Então ali ele se viu no lugar de ter que ser o homem da casa e prover. Então ele precisou, acho que amadurecer muito rápido. Então ele saiu de casa, começou a trabalhar, começou a se dedicar. Então ele morou em vários lugares. Cada vez que eu converso com ele, eu descubro um lugar diferente que ele morou, inclusive. Mas morou em Vacaria, morou, né, em várias cidades, até que chegou em Santa Catarina. E lá ele, aos 20 anos, ele trabalhava numa outra indústria, numa outra empresa, uma gráfica, se não me engano, e ele conta várias vezes essa história, que era uma empresa familiar, e aí, como ele tem muita habilidade, ele não tem formação, mas ele tem uma genialidade que nasceu com ele tem uma habilidade manual para inventar coisa, ele é altamente inventor, ele é genial. Autodidata. Ele e meu irmão, são 2 pessoas que eles têm essa competência que não veio comigo, tá com eles. Então, essa capacidade, de fato, de criar, de produto mesmo, eles têm muito forte. E aí, ele virou a madrugada, trabalhando arrumando uma máquina dentro da gráfica, da produção. E ele acabou dormindo, enquanto ele arrumava a máquina. Não era o papel dele ser o mecânico. Exatamente, ele morava ali perto, ele foi ajudar. E ele dormiu na produção, apoiado na máquina. No dia seguinte, chegou o filho do dono. E chutando ele, meio que tratando ele super mal, mandando ele embora. Que ele tava lá brincando, dormindo no horário de trabalho. Porque daí quando eles acordaram, é quando o pessoal tava chegando pra trabalhar. E aí o filho do dono demitiu ele.
E aí ele saiu nisso, o dono do negócio adorava o pai, pediu pro pai voltar, e o pai falou que não voltaria, então ele conta que aquele foi o pontapé dele para ele empreender. Ele saiu de lá, ele disse que ele saiu, ele lembra que ele encheu o porta-luva do carro com a rescisão dele, e aquele dinheiro foi o dinheiro que ele usou para construir a nova história dele. E aí o meu tio, mais velho, ele trabalhava já vendendo cadeira de dentista, e ele começou a ajudar meu tio no processo de manutenção. Então, ele ia dar manutenção e ele fez treinamento na Cavo, na época que era uma indústria aqui do estado de Santa Catarina. E ele fazia manutenção na Cavo, nas cadeiras da Cavo. E estudou, foi formado, ele foi técnico da Cavo, até que, com a cabeça brilhante dele, ele via que isso não precisa existir, isso não precisa acontecer. Ele começou a fazer na garagem de casa a própria cadeira, até que nasceu a Olsen. Então, nos primeiros anos, ele tinha um sócio. Foram nos primeiros 5, 10 anos da marca, ele teve um sócio. E aí, a uma certa altura, os valores ali se divergiram. E o sócio saiu, ele seguiu jornada, e ele tinha acho que uns 20, 21. Logo em seguida, ele conheceu minha mãe. Ele estava recém construindo o sonho da Olsen. Ele conheceu minha mãe, e minha mãe saiu do negócio dela para ajudá-lo. Então, minha mãe cuidava do financeiro, cuidava do administrativo, e ele fabricava e de fato, ia para a rua vender. E aí, de fato, o negócio começou a crescer, e ele construiu a Olsen na garagem de casa. Ele conta que os primeiros motores, os primeiros produtos eram tão robustos que ele dizia que a cadeira parecia uma catapulta. Que quando era para subir, jogava o paciente para cima. Então, ele foi ajustando, ele foi crescendo com base na perseverança, na persistência, na genialidade, porque de fato era ele que fazia. Então, ali com o tempo foi trazendo 1, 2, 3 e há 47 anos atrás, a Olsen foi se desenvolvendo e acabou. Ele conta que ele nunca imaginava que ele chegaria onde ele chegou. De fato, o universo foi colaborando com o esforço dele e o trabalho sempre. A Olsen sempre foi uma empresa que a gente fala muito. Quem está lá dentro entende que a nossa família inteira, ela vive da Olsen. A gente não tem outras. Hoje a família tem patrimônio, já tem uma condição de fazer outros projetos, mas de fato a gente come do que a Olsen gera. Então a família inteira se dedica muito ao que a Olsen entrega. Todos nós, a Olsen sempre permeou muito a nossa família, a gente sempre entendeu a importância da Olsen na família. Então, nesses últimos 47 anos, a Olsen fez parte da gente muito além do sobrenome. Tudo girava, a gente brinca que a nossa fábrica sempre teve o refeitório para os funcionários e eles achavam que a gente almoçava caviar, sendo que a gente almoçava a marmita da Olsen. Então, todos os dias, o nosso almoço em casa era marmita que era trazida da Olsen para nossa casa. Então, mesmo em casa, era almoço da Olsen que a gente comia. Então, tudo nosso girava em torno da Olsen, tudo que a gente fazia. Minha mãe estava lá, quando ela não tinha de me deixar, eu ia para a Olsen trabalhar com ela. Então, eu brinco que, na verdade, talvez quem tenha implantado esse sonho de estar na Olsen foi minha mãe. Porque como ela não tinha muitas vezes onde me deixar, ela me levava e, tadinha, ela me enrolava de tudo quando era jeito. Me fazia pagar conta, ela me dava R$5 para eu ir pagar não sei quem. Então, ela me conduzia e eu ia embora jurando que tinha trabalhado. Então, muitas vezes ela me levava, me enrolava ali para passar o tempo. Talvez tenha sido até ela responsável por achar que desde muito nova eu fazia parte da empresa. Porque o pai, de fato, ali ele não tinha tempo para dar atenção pra gente. E era a mãe que fazia toda essa função. Deixar na escola, buscar na escola, levar pra Olsen, leva pra aula, leva pra ginástica, leva pra não sei o que lá. Então ela que sempre fez essa mão e eu acho que no fim das contas talvez tenha sido ela responsável por essa pulguinha de estar lá dentro. Então, quando você se deu por gente, você estava dentro lá. Estava dentro da empresa. E eu acho que é uma característica bastante comum em empresa familiar. Uhum. Os filhos acabam, quando o negócio tá da primeira para a segunda, que a família ainda não tem muita condição de promover outros ambientes, e é aquilo que tem. Então, a gente almoçava na Olsen, a gente comia Olsen, estava na Olsen, estudava na Olsen, tudo era na Olsen. E a tua mãe, e a dona Daisy, ela leva isso, ela encara isso com leveza, ou ela, eu fiz você ficar na empresa desde pequenininho? Não, acho que todo mundo chegou a um ponto que a gente, quando amadurece, a gente entende que cada um faz suas próprias escolhas, né? Então, eu escolhi ficar. Acho que tem um lado bem difícil da história de uma empresa familiar que também se repete, que é não conseguir separar as coisas. Então, a minha mãe, ela trabalhou por muitos anos. Acho que quando eu tinha uns 9, 10, ela saiu da Olsen, porque, de fato, o casal começou a desaparecer, porque tudo era Olsen, era difícil. Então, eles fizeram essa escolha para que conseguisse trazer paz para dentro de casa. Então, foi um movimento que foi muito saudável para a empresa naquela fase. Então, a parte mais difícil nessa fase foi conseguir dividir. 3 filhos, o pai nunca estava em casa, a mãe fazia quase tudo sozinha, o pai estava trabalhando muito. Então, todo mundo tinha suas razões,
Mas é uma fase difícil de uma empresa familiar, ainda mais numa etapa de crescimento que precisa do esforço. Hoje eu compreendo, né, o esforço e o que o pai precisava fazer, mas quando eu era pequena, no Dia dos Pais ele não estava lá, certamente eu reclamava cobrando ele, né? Então acho que esse peso e essa culpa, os dois conseguir manusear essas escolhas durante a história é uma parte bem difícil. Aqui no Troca de Valor, Elisa Olsen, só quero lembrar para você que nós estamos sempre com o apoio da Unimed e da Uniarp, essa dupla que realmente merece toda a nossa referência. E é claro, lembrando para você que a Uniarp é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores universidades comunitárias do estado de Santa Catarina. E a Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Então assista agora um vídeo, né? O nosso break comercial da Unimed e da Uniarp. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Voltando, estamos de volta. Obrigado aí mais uma vez à Uniarp e à Unimed por estar com a gente, apoiando aqui o nosso projeto. E lembrando que você pode assistir aí em todas as plataformas. Não só assistir, como também ouvir. Estamos lá presente nas diversas plataformas digitais. Graças a Deus, essa invenção que a gente acaba chegando ao mais mundo, rápido, né? E mais rápido. Que guri... Gente boa que foi esse filho desse dono dessa gráfica, né? Foi. Hã? Vocês têm gratidão por ele? O pai tem. É. Hoje ele enxerga. Ele consegue, né? Consegue. Porque realmente se sabe que tem algumas coisas nesse mundo que se assemelham. O meu sonho, vou agora partilhar aqui contigo, meu sonho sempre foi trabalhar na área de comunicação, mas nem tudo são flores. Para mim chegar a esse momento da minha vida, que fazem 34 anos que eu não trabalho, porque eu amo o que eu faço, então eu digo assim para ti, que trabalhei inclusive numa grande escola chamada Pernambucanas, e de lá, durante 6 anos, eu fui mandado embora, porque eu estava já num processo já de ajudar na administração, e vendo algumas coisas do gestor maior, eu não concordava. E o que aconteceu? Chegou no dia seguinte, ele pegou e disse, você não concorda, então, em fazer determinadas coisas? Tá? Vai. Tá? Demitido. Segunda-feira, tu vem acertar as contas aqui. E muito obrigado, então, ao seu Vasconcelos, que me fez isso, e graças a Deus, depois de lá, eu consegui, então, alcançar aquilo que era... Às vezes a gente precisa, né? O meu sonho. E hoje sou realmente muito grato a ele. E a gente precisa realmente maturar isso, né? E certamente o seu César hoje vê dessa forma, né? Esse garoto, jovem, enfim, afinal, naquela época lá, acabou o demitindo para que ele pudesse criar essa gigante chamada Olsen. Com certeza. E como é a relação de você, sendo uma empresa familiar e que produz, né, esses materiais especialmente para as clínicas, enfim, para a área da medicina, a área da odontologia. Como é que é essa relação entre vocês? É claro, vocês têm lá um time comercial bastante grande. Sim, sim. Mas existe esse contato também com algum dos clientes, vocês enquanto administradores? Porque antes de ter esse time comercial, teu pai era o que fabricava? Que vendia, que cuidava, que arrumava, que... Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que essa foi uma das decisões que também mostrou que o pai era bastante à frente do tempo,
que eu diria que não sei se já faz 10 anos, um pouco menos, 8, 10 anos, a gente trabalhava. Até 2008, a nossa fábrica ela era o sistema empurrado, a gente fala, era o famoso Ford T. Então, a gente fabricava várias cadeiras iguais, né? Então, a nossa planta, a fábrica era as bancadas de produção. No final, eram várias cadeiras iguais, tinham alguns modelos, mas a gente cuspia para o estoque modelos prontos e depois a gente tinha que vender o que estava pronto. Em 2008, na crise, quando veio, a gente exportava muito, até 2008 a gente tinha muita exportação. Veio a crise, câmbio, a gente não estava exportando, então a gente precisava reinventar o negócio. E eu digo a gente porque me considero hoje, porque naquela época eu não estava no negócio. Então lá eles fizeram o estoque abarrotado de coisa, então era um investimento muito alto no estoque, tinha que botar muito dinheiro no estoque sem ter a previsão de venda. Então lá a gente fez a implantação do Lean Manufacturing, que a gente deixou de fazer uma produção empurrada e a gente passou a fabricar cadeira conforme demanda. Então, o cliente, a partir daquela data, a gente começou a mudar o nosso modelo de negócio e não vender atacado. Então, a gente não vendia mais para distribuidores. A gente começou representantes colocavam o pedido dentro da Olsen de uma cadeira. Então, hoje o cliente escolhe a cor, o modelo, que refletor que ele quer. Ele monta a cadeira dele. Então, quando, por exemplo, a gente vai lá no site da Ford e tem lá, monte seu carro, que a gente escolhe o chassi, escolhe a cor, escolhe o banco com couro, sem cores, opcionais. Então, hoje, o nosso equipamento é a mesma coisa. O cliente monta a cadeira dele, escolhe até a cor da linha da costura. E aí, quando ele dá um pagamento de entrada, a gente fabrica a cadeira do cliente. Personalizadíssimo. Totalmente. Então, pra gente fala, pra gente é um prejuízo muito alto quando o cliente cancela o pedido com ele pronto. Porque dificilmente alguém vai querer exatamente aquilo que alguém montou. Porque por mais que exista um segmento parecido, mas a pessoa que escolheu uma cadeira cinza com uma costura rosa, com uma configuração específica, dificilmente alguém vai querer comprar exatamente aquela cadeira. Então lá teve toda uma mudança na fábrica em si, toda a nossa linha de produção mudou para que ela funcionasse desse jeito. Então hoje 100% dos pedidos são sob demanda do cliente. E aí nesse movimento a gente começou a perceber, o pai, né? Começou a perceber que o tempo de amadurecimento, que era o cliente falar com o representante digitar o pedido, esse tempo estava muito longo de a gente aprender. Então, o pai ele removeu a maioria, na época, dos revendedores e ele mudou o sistema. Ele falou, agora eu vou vender para o cliente final. Então, hoje a Olsen é uma indústria e-comércio. Então, a gente, hoje, 100% dos nossos pedidos, eles saem da fábrica para o dentista. Então, hoje a gente tem equipe de representantes que representam a Olsen na venda, mas, de fato, o pedido entra pra gente com o nome do dentista. Então, a nossa relação com o dentista é muito próxima. Ah, perfeito. Então, a gente tem 30 filiais espalhadas pelo Brasil, a gente tem outras super lojas que são de parceiros nossos, mas a nossa relação com o dentista, com o médico, com o veterinário é muito próxima. Então, a gente percebe, a gente consegue... Muitas vezes eles vão ao nosso showroom e a gente convida para vir na fábrica. A gente faz visita. Então, a gente promove uma relação muito próxima e é, de fato, pela proximidade que a gente consegue inovar muito rápido. Porque esse tempo de ouvir o cliente e inovar é muito menor. Então, esse é um diferencial da Olsen, visto a concorrência, que é a nossa velocidade de mudança. Então, a gente escutou 1, 2, 3 vezes, a gente já parte para a mudança. Agora, falando desse mercado, é um mercado que ele vive numa constante evolução e crescimento. Uhum. Né? Aquilo que, claro, você é muito jovem ainda, eu já numa geração, talvez lá do meu amigo César, que ainda vou ter a oportunidade de conhecê-lo, mas que houve a época, e vamos falar aqui, a época que você que a tua família te levava, e isso, infelizmente, te levava ao dentista, que era no setor público principalmente, você ia no dentista não para... vamos arrumar o dente ali, vamos tratar ele e tal. Não, vai lá para... Arrancar. Né? Inclusive até há quem diga que há muito tempo, eu espero que isso realmente não seja mais, né? Mas falavam que o Brasil era o país dos desdentados. Houve uma época que realmente você ia ao dentista e acontecia isso. Ia ao dentista somente para arrancar o dente, né? E eu
infelizmente, acabei, inclusive, sendo uma dessas vítimas aí. Que eu diga, né, os meus gloriosos aí, quero mandar um abraço aqui pro Dr. Luciano, que fez alguns implantes aí. Graças a Deus está tudo restabelecido. No seu devido lugar. No seu devido lugar, né? E essa tecnologia, né? Mas falando exatamente disso, né? Essa evolução e esse constante crescimento é uma coisa também que faz com que vocês estejam cada vez mais atuantes nesse mercado. Sim. O Brasil, ele se destaca muito, tanto na medicina como... Na verdade, o brasileiro, quando ele viaja, ele sai com a intenção de trabalhar, ele sempre chama muita atenção onde ele passa. O brasileiro, a gente percebe em vários segmentos, quando ele realmente arregaça a manga para produzir. O mercado mundial gosta muito da mundial brasileira, porque o nosso jeitinho brasileiro de sempre encontrar um jeito de fazer é uma coisa muito positiva. A gente vê a Europa, Estados Unidos não funcionam assim. Eles seguem os processos... Saiu diferente, paciência, vamos para a próxima. O brasileiro, por conta de não ter dinheiro, juros, toda a economia, nos colocou numa condição de sempre encontrar um jeito de fazer acontecer. Que o diga César Olsen. Que o diga César Olsen. Então, e isso também reflete na própria faculdade. A gente enxerga, quando eu comecei a viajar e eu fui em outras universidades no mundo, a gente vê que em toda a faculdade tem um brasileiro que se destaca. Porque a habilidade, o esforço, o estudo, de fato, a odontologia e a medicina no Brasil, ela é muito boa. Muitas vezes a gente enxerga que ela está... O ensino piorou, coisas na educação atual, mas quando a gente vai para fora, por exemplo, a gente entrou nos Estados Unidos e lá é muito forte a questão de extração de dente. Mas quando a gente enxerga que no Brasil, para um paciente... poupar o dente e não arrancar, que é hoje o Brasil tenta poupar, hoje a cultura é essa, né? Não deixar a nossa boca com os dentes naturais, evitar arrancar, só que isso exige um tratamento. Quantas vezes a gente precisa voltar ao dentista, saber escovar os dentes, saber fazer o que precisa ser feito. É um gasto fazer aquela estruturação, de fato, para não precisar arrancar o dente. E isso incha todo o sistema público. Que uma pessoa que precisa ir 10 vezes no dentista para poupar um dente, gasta dinheiro do governo, tem toda uma estrutura fora o tempo, o comprometimento que muitas vezes o paciente não tem, que ele só vai quando a boca está caindo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, ele já tem uma filosofia que é prezar pela saúde e ser eficiente. Ele sabe que o paciente não vai cuidar, então ele arranca. Então, ele já tem procedimento que em uma vez ele resolve o problema. Então, é pessoa carente, tanto que lá a gente brinca, se a gente vai para os Estados Unidos e tem problema de saúde, a gente gasta uma fortuna. Porque tudo lá é muito caro, a hora é muito cara. Então, lá, de fato, o setor público, ele preza pela saúde da pessoa, que é tirar o problema e fazer rápido. Então, de fazer uma forma econômica, arrancou o dente e acabou o problema. Para poupar aquele dente doente, restabelecer o dente. Então, é muito questão cultural. Então, o Brasil tem essa questão de a gente... o cuidado com a estética. A gente tem uma conduta um pouco diferente do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é funcional. De fato, manter as pessoas produzindo, precisa trabalhar, o sistema é outro. Então, existe isso e no Brasil a gente se desenvolveu muito. Então, quando a gente foi entrar nos Estados Unidos, por exemplo, com os nossos produtos, acho que muito empresário viveu isso. A gente cria aquela síndrome do patinho feio. E quando eles vão para fora do Brasil, a gente vê que, meu Deus, meu produto é muito bom. Não está tão longe assim, não falta nada, né? Já está apto a exportar. Então, ali a gente viu que a gente tinha total capacidade de ter um produto adequado para o resto do mundo. Ali a gente enxergou o potencial. Então, em termos de saúde, a odontologia no Brasil, ela é muito boa, quando vista do resto do mundo. Acho que é isso. Uma coisa que me chama a atenção quando você fala de viagem e tudo, qual que é a formação da Elisa? Eu sou formada em administração. Administração. Perfeito. Não poderia ser diferente, né? Está lá administrando hoje uma grande empresa. Pessoal, eu só gostaria mais uma vez de lembrar para você que você pode ouvir, então, o nosso Troca de Valor, 19ª edição. Estamos lá no Spotify, a gente está também no Deezer para você ouvir. É claro, no YouTube, o nosso na íntegra vai estar aí, portanto, o nosso disponível para todos. Lembrando, nossos cortes, que serão bem interessantes, estão lá disponíveis nas demais plataformas, ou seja, Facebook, Instagram, no próprio TikTok, Kawaii. Hoje é um Tem de mundo, tudo. Tem de tudo, né? Mas, Elisa,
Hoje, a produção da Olsen, eu vejo que vocês falam da questão de atender as clínicas odontológicas e clínicas médicas, mas tudo começou mais pela parte da odontologia. E qual a representação hoje de uma área com relação à outra? Tem um percentual? Tem. Há pelo menos 15 anos, até 15 anos atrás, a gente era estritamente odontologia. Né? Como o produto se difere muito pouco, o pai começou a sentir a potencialidade com a mesma matéria-prima, muito pouca alteração, de atender a um público da área médica. Como há 4 anos atrás, a gente entrou na área veterinária também. Então, a gente entrou, há uns 15 anos atrás, a gente entrou para o segmento médico. Então, a gente faz equipamento, por exemplo, a maca, né? Maca de atendimento, maca de ginecologia, então de cirurgia. O nosso produto ele não entra em centro cirúrgico. Então, hoje, atualmente, a área médica representa uns 15% do nosso faturamento. A linha veterinária representa 2%, ainda está em processo de construção. Mas a odonto ocupa um espaço imenso. E agora, dentro da odonto, existe toda a área da estética, que o produto ele se difere um pouco do dentista que faz a harmonização, faz a questão de... Hoje, o dentista também faz preenchimento na bunda da pessoa. Então, tem a questão corporal que o dentista também hoje está apto a fazer. Então, o produto se difere um pouco da cadeira odontológica tradicional. Então, perfeito. Dentro da odontológica, daqueles 80%, né, da odontologia, ainda hoje a área estética tem ocupado um espaço bem importante, crescido bastante, coisa que há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, não existia. Vamos lá, então. Quero que você fale para a gente agora a respeito vamos falar do assunto que é o mais importante aqui, que é uma dos trabalhos que você desenvolve através da Perene, né? Mas falar dessa questão da sucessão familiar. Aliás, você viveu na essência isso. E conta pra gente, então, um pouquinho da sua experiência e aquilo que é importante também a gente partilhar, porque certamente nós estamos diante aí de muitas pessoas que vivem também esse drama, enfim, esse legado, essa história dentro da área profissional. A gente brinca, porque o Brasil tem 95% de empresas familiares. Na verdade, toda empresa nasce sendo familiar, porque alguém funda uma empresa, né? De fato, um ser humano funda uma empresa, essa pessoa constitui uma família, e até que ela cresça e se profissionalize, essa pessoa saia de cena, é uma empresa familiar. Então, toda empresa, na sua essência, já foi ou continua sendo uma empresa familiar. Acho que é por isso o número tão alto quando a gente diz de empresas familiares. E ontem mesmo eu estive num evento falando para mais ou menos 200 pessoas, entre sucedidos e sucessores, sobre a minha experiência dentro da sucessão. E é muito louco, porque quando a gente fala de sucessão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes a gente conta a nossa experiência, tem pessoas que falam, meu Deus, a minha vida é exatamente igual. Os meus problemas são os mesmos, meu pai é igualzinho, minha mãe é igualzinha. E tem pessoas que é o oposto, que vivem outra realidade, que não tem conflito, tem gente que tem muito mais conflito. Então, realmente, quando a gente abre a caixinha da família, muitas vezes eu brinco, né, que a gente descobre que a família Doriana não existe, a gente conhece as famílias por dentro, todo mundo tem problemas. Né? Toda família tem as suas questões a serem resolvidas, toda família tem os seus poréns que a foto não mostra. Então, toda família, eu acho que, principalmente quando ela tem uma constituição empresarial, tem uma empresa que ainda permeia dentro da família, existe muito desafio da família conseguir construir as duas coisas ao mesmo tempo. E no meu caso, dentro da Olsen, foi bastante desafiador, porque eu tive uma irmã mais velha, que trabalhou lá por 10 anos, e escolheu sair. Ela trabalhou um pouco... Entre idas e vindas, acho que ela ficou entre os 15 e 16 anos, dentro da empresa, escolheu sair, tocar a carreira dela fora. Hoje a Roberta ela trabalha com terapias integrativas, então eu brinco que a gente estraga, ela arruma, né, a questão de saúde. E meu irmão saiu, abriu e resolveu empreender, abriu o próprio negócio e resolveu voltar, né? Então, pra gente, o desafio de trabalhar dentro da família sempre foi muito forte, porque a gente cresceu com o pai ausente. Então, muitas vezes, os conflitos, né, a cobrança, a gente brinca que, às vezes, vem numa reunião um tema que passou 10 minutos, é assunto pessoal que se tornou, né? Então, a gente conseguir arrumar os chapéus, conseguir dividir as coisas, pra gente foi um grande desafio. Né? A questão do próprio casamento dos meus pais, a nossa constituição familiar, a gente não ter crescido num ambiente estimulado a conversas.
A gente aprendeu a conversar depois de adulto. Então, esse silêncio durante muito tempo machucou. Porque minha mãe sempre diz, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Então, esse silêncio, cada um criou suas histórias. Então, muitas decisões que a gente tomou, até querendo acertar, a gente magoou um e outro. Eu, por muito tempo, estive numa fase em que eu trabalhei sozinha na Olsen, meu irmão e minha irmã não estavam mais lá. Eu tomei muitas decisões achando que eu estava arrasando e eu estava magoando meus irmãos sem saber. Porque não havia diálogo. Então, aqui não vou nem falar no ponto das decisões do meu pai magoarem a gente, né? Eu também tentei acertar e muitas vezes eu errei com meus irmãos e com provavelmente meu pai, sem saber. Então, acho que a família, ela acaba errando muito com a intenção de acertar. Só que de fato as conversas e a gente ter um pouco de coragem de entrar nos assuntos difíceis que promove o amadurecimento da família como um todo. E hoje, acho que até uma das razões pelo qual a Perene existe, que é quando eu precisei de ajuda para saber mais o que fazer dentro da Olsen, como lidar com esses conflitos, essas mágoas, a tristeza, o envolvimento, a emoção que estava ali dentro. Tem muitas pessoas apareceram, foram pessoas... Acho que oportunista é uma palavra um pouco pesada, acho que não é nesse tom, né? Mas pessoas que viram como um negócio, como um cliente. E muitas vezes eu lembro que eu trazia minhas dores e os consultores traziam um olhar de mas faz isso, mas não precisa. Não existe sentimento, a pessoa não passou por aquilo. A gente está falando sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Não é simplesmente um cargo pontual que eu dá 6 horas, eu vou embora e acabou. Então, a gente conseguir achar as pessoas que me acolheram foi um processo que foi bem lento. Muitas vezes eu ia em eventos de sucessão e eu lembro que eu ia embora e eu dizia, cara, eu me sentia louca. Porque lá no palco as pessoas falavam só a parte boa da sucessão. Então subia lá o sucessor, dizia que tudo era lindo, que amava o fundador. Ninguém falava sobre aquelas coisas que aflige, de fato, um processo de sucessão. E eu me jurei, eu falei, se alguém um dia perguntar pra mim, eu não vou mentir. Porque o que eu precisava ouvir, eu não ouvia. O que eu precisava escutar de pessoas, às vezes até essa questão social, de ter que parecer família Doriana perante a sociedade, não permitia que as pessoas falassem sobre as partes difíceis. Então não existia ali uma... Hoje a gente percebe que o jovem de hoje se abre mais, ele busca mais ajuda. Fazer terapia hoje e fazer terapia há 30 anos atrás era coisa de louco e hoje é uma necessidade que quase todo mundo faz, né? Então a Perene nasceu com esse objetivo. De tantas dores, o quão difícil foi para eu achar pessoas especiais que me ajudaram de verdade e de sentir que dentro da sucessão ali tem uma grande oportunidade porque são famílias com patrimônio, muitas vezes altíssimo, que é um negócio de prato cheio, que é uma família com dores, é uma família vulnerável, com alguém que tecnicamente entende de um assunto. Então, a Perene hoje entende que eu não acredito. Uma vez eu tenho uma palestra e eu não lembro o nome de qual era a empresa do cara que estava falando. E ele trouxe uma fala, ele disse, na nossa família, a gente estabeleceu que a empresa é prioridade. A família inteira entrou nesse consenso de que a empresa vem na frente. Então, todas as decisões são tomadas com base na empresa. E a família se ajusta. Para mim, isso não existe. Para mim, a minha missão enquanto família, estar dentro de uma empresa e nascer com esse desafio é sobre família, não é sobre empresa. Então, eu não consigo acreditar, e aí é onde foge, cada um tem o seu olhar, de que uma empresa vai ser perene se não for olhado para a família. Se a família não estiver bem a ponto de... Ontem, na abertura do evento, eles falaram que as empresas familiares têm 4 destinos. Que a venda é o sucesso, a profissionalização ou a quebra. E que a quebra é o único fator que a gente não escolhe. Enquanto eu não concordo. Porque eu acho que a quebra ela é uma escolha. Seja o silêncio, seja decisões erradas ao longo do tempo. Ela é uma decisão a longo prazo, mas ela é uma decisão. E isso eu falo, a minha relação construída com meus irmãos hoje vai permitir que, com a ausência do meu pai no futuro, se a gente entender que a gente não tem a competência para tocar um negócio, a gente pode vender ele antes de ele quebrar. Se a gente não é bom os 3, se a gente entender que a gente não sabe se comunicar, que a gente tem opiniões divergentes, e em nome da família, a gente vende o negócio, não briga. Porque a família vem na frente. Só que construir esse discurso levou 15 anos. Lavar muita roupa suja, ficar muito tempo sem se falar. Então, foi uma construção bastante longa. Então, o objetivo da Perene hoje não é fazer o processo jurídico. Porque quando a família está bem, quando a família sabe conversar, o processo burocrático pode ser feito em 2 meses.
ele leva 3, 10 anos, porque quando entram num assunto de um acordo de acionista, a briga começa. Porque foram coisas que nunca foram faladas. E é ali que as empresas ganham dinheiro. Elas ganham dinheiro com o tempo que esse processo se estende. Que a burocracia, num assunto que não foi feito pré-requisito, constroem a casa numa estrutura altamente vulnerável. Então, o trabalho da Perene é dali para baixo. É estabelecer, estruturar, é criar condição para as famílias terem um diálogo, para que a parte burocrática seja só oficializar uma coisa que está clara para a família. E hoje, na grande maioria, isso não acontece. Na grande maioria, o fundador faz a documentação porque precisa ser feita, dá para os filhos assinarem. Os filhos assinam, muitas vezes não leem, ou se lê não concorda, não tem coragem de falar que não concorda. Porque o pai é uma figura muito forte, o pai é uma figura muito grande, não tem coragem de falar que não concorda, ou que sofre, ou que sente falta. Então fica sempre aquele silêncio. Então a Perene nasceu para isso. O nosso objetivo não é vender consultoria, não é vender a consultoria jurídica, não é participar desse processo da burocracia em si. É preparar a família para que tanto... Tem um lado bastante racional disso, que é economizar dinheiro. Então eu olho para minha família o tanto que a gente gastou na tentativa de construir o acordo de acionistas enquanto a família não tinha conversado. Se a gente tivesse conversado antes, a gente teria gasto muito menos com um profissional adequado para intermediar esse diálogo, criar um ambiente saudável, e a gente teria gasto muito menos na hora de fazer a documentação de uma sucessão. Então hoje até é questão de economia financeira para o negócio. Porque ter um profissional capacitado, uma equipe de ajudar a família a se comunicar é muito mais barato do que pagar uma equipe, KPMG, elas grandes não sei o que lá, para fazer a documentação. Custa uma fortuna e a família não fica em paz com aquilo. A família continua brigando. Então a chance do fracasso, para mim, ela continua gigantesca. O documento não resolve nada. Até porque essas empresas hoje que fazem esse trabalho, elas não têm esse trabalho do trabalho, eu já digo, de conciliar. Eles são muito técnicos, né? Extremamente técnicos, ao contrário do que você acaba de expor aqui para nós. Bom, isso tudo certamente nos dias atuais é extremamente válido, até porque eu não tenho números, né? Mas o Brasil, ele certamente é constituído por... 95%. 95%? 95%. E só 30% tem sucesso na segunda geração. As outras 70% quebram. Olha só. E se eu não me engano, só 13% vão para a terceira. Só 13% vão para a terceira. Então, 95% das empresas no Brasil são constituídas de forma familiar. E ainda, né, estão nesse processo. A segunda geração, só 30%. E a terceira? 13%. 13%. Tá bom. Que coisa, hein? Eu acho que esse trabalho aí, a Perene vai ter trabalho aí nesse assim mundo. Esperamos. Assim esperamos. E como que é a Perene? A Perene é formada pela Elisa. Quem mais está nesse time aí? Como que aconteceu a Perene nesse mundo? Então, no meu processo de sessão dentro da Olsen, existem os pontos que eu e o pai convergimos muito, que são os nossos valores. Tem muitas coisas em comum que a gente não entra em discussão, que já é validado. Mas existem vários pontos que são os clássicos conflitos de gerações que a gente pensa diferente. Quando eu comecei, de fato, toda a equipe administrativa veio para as minhas mãos, o meu modelo de liderança é diferente do meu pai. O jeito que eu engajo as pessoas, o jeito que eu me comunico, a gente pensa diferente. E eu sei que hoje o pai admira o jeito que eu lidero. Só que isso levou um tempo para ser construído. Nesse processo de formação dessas equipes, eu formei toda a parte dos gerentes, eu trouxe várias estruturas e profissionais que convergiam com a minha linha de raciocínio no processo de liderança. O jeito de se comunicar, o jeito de desenvolver, o jeito de treinar, o jeito de tratar pessoas, foi muito alinhado com os valores que eu acreditava. E um desses gerentes que a gente trouxe foi o José, que a gente fez um trabalho, como a minha área administrativa, e era de fato a forte área de atuação dele, eu trouxe ele com um desafio inicial de me ajudar a reconstruir o setor de pós-vendas. Porque eu entendia que a Olsen ainda se colocava perante ao cliente de uma forma muito fria. A cadeira quebrou, beleza. Quebrou, não é garantia. Isso aqui tu paga e fica por isso. Quebrou a garantia, beleza. A gente troca e... A gente não passava por um processo de fidelização, de encantamento. Não existia isso. Era uma relação muito fria com o cliente.
Na cabeça do meu pai, o negócio da Olsen, o modelo de negócio da Olsen, e hoje ele conta isso, é muito engraçado, era pegar a nossa caixa. A nossa missão era fabricar cadeira. A partir do momento em que ela estava embalada dentro do caminhão, não era mais nosso negócio. Se ela foi entregue direitinho, se deu tudo certo ali, se foi bem instalada pelo técnico, se está funcionando, já fugia do nosso alcance. Ali já era um negócio do dentista. Ali ele comprou, é dele, ele que se vire. E era muito fria essa relação com o cliente. Com a entrada do José, a minha missão com ele foi: a gente precisa transformar primeiro essa área. A gente precisa transformar como o cliente enxerga a nossa marca. E a gente fez uma revolução nesses últimos 2 anos, que de fato, se a marca da Olsen cresceu, e eu roubo esse mérito, né? Se a marca da Olsen cresceu, foi por esse trabalho construído. Que a gente conseguiu, eu falo a gente porque talvez o pedido foi meu, mas a operacionalização disso foi do José. De conseguir construir uma equipe altamente engajada. Hoje tem diversas situações que eu falo, gente, desistam. Tipo, desiste, o cliente não vai ter o que fazer. E eles continuam lutando pela Olsen, pelo cliente converter, pelo cliente sair feliz. Então, hoje, ele conseguiu construir uma equipe altamente engajada, vestida no nosso propósito, com os valores, que não fazem pelo dinheiro, porque eles não ganham R$1 a mais pela conversão que eles fazem ali e atender bem o cliente. Então, olhando para isso, a gente entendeu que o nosso jeito dá certo. Esse jeito de liderar funciona, traz resultado. Só que dentro de uma estrutura ainda tradicional, porque hoje, e tem muita coisa que eu até compreendo e eu concordo como pai, que tem muita vou mexer e não tá dando certo. Então, eu compreendo a angústia dele de me permitir testar coisas, e errar dentro da Olsen é um erro muito caro. Então, muitas coisas que eu tenho desejo de experimentar e de colocar em prática, ali dentro eu não consigo botar. Porque, de fato, isso é falado, é muito, muito dialogado lá dentro, que eu não consigo colocar, porque, primeiro, se eu errar, eu erro grande, custa muito dinheiro, leva tempo, porque é um projeto até ir pra ponta, passa por muitas pessoas, burocracia, muita gente. Ali foi quando eu e o José, a gente teve a ideia de fundar a Perene. De ter um lugar onde a gente pudesse colocar as nossas ideias, fazer do nosso jeito e validar essa ideia. Então, a gente sabe que isso funciona. Então, ali é um protótipo que é um braço da Olsen, porque a gente atende a clientes ou potenciais clientes da Olsen. A gente entregando valor para esses clientes, a Olsen cresce, porque o cliente crescendo, ele compra mais cadeira. Então, ela é um braço que está ligado à família, que está ligado à Olsen, mas ali é o meu negócio de José. Tipo, é o nosso dinheiro envolvido, são os nossos riscos, nossas escolhas, nossos erros. Então, ali é um lugar onde a gente erra pequeno, erra rápido, a gente valida as coisas, a gente não prejudica uma estrutura grande. Então, a Perene nasceu daí. Foi, de fato, eu e o José fundamos a Perene. E aí, hoje, a gente decidiu abrir esses 2 braços, que são os braços que a gente tem experiência. Ele com uma experiência muito... Eu brinco, né? Que eu tenho a ideia e ele bota e faz acontecer. Então, de fato, eu sei que juntos a gente forma esse pilar que eu consigo ter essa visão do que a gente pode trazer, das ideias, de estruturar. Eu sei que eu tenho essa característica, mas ele consegue pegar essas ideias e ordenar num plano operacional para que isso aconteça. Se tu botar isso na minha mão, não vai acontecer. Então, ele ordena, ele cria e você executa. Exatamente. Só que o que nos mantém num elo, embora essas competências sejam muito diferentes, mas um elo que nos une são os nossos valores. Então, o diálogo com a nossa equipe, as verdades que a gente fala, tudo que a gente acredita, e a gente tem alguns pilotos hoje, né, com alguns clientes, que a gente vê o quanto a gente sabe que a gente deixou um legado diferente, uma marca diferente na equipe. Porque a gente escutou, a gente foi presencialmente, a gente chorou. Eu brinco, a gente vai lá, fica uma semana, quando a gente vai embora da empresa, a gente ganha presente, tem choradeira, parece que a gente ficou lá 1 ano trabalhando com as pessoas. Então, a gente realmente se envolve com a história das pessoas, porque a gente entende que se a gente não se envolver, a gente não muda a essência. A essência, a cultura de um negócio, ela só muda quando a gente, de fato, entra nela. E o consultor tem isso, ele passa muitas vezes de forma rasa, né? Ele passa, dá opinião, critica muitas vezes sem saber a história. Todas as empresas que a gente foi, assim, isso é clássico, todo mundo já contratou uma consultoria, a consultoria já falou um monte de verdade que muitas vezes a gente já sabe, porque eu sempre comparo com a nossa questão de saúde. Quando a gente vai no nutricionista, a gente já sabe o que a gente tem que comer. Quando ele entrega pra gente nosso plano alimentar, eu sempre penso, eu falo, cara, por que eu tô pagando pra isso? Tipo, eu já sei o que eu tenho que comer. Tem outras razões que fazem eu não comer o que eu tenho que comer. O que faz a gente comer besteira, o que faz a gente beber final de semana, o que faz a gente errar, não é não saber o que eu preciso comer. Tem outra coisa. Então, pra mim, um grande nutricionista é aquele que entra um pouco na nossa individualidade e consegue entender o que me faz deslizar da dieta.
O que faz eu comer as coisas que eu sei que eu não posso comer? E é isso que a gente tenta fazer. Porque, de fato, passar pelas empresas e só falar que isso está errado, isso precisa mudar e virar as costas, eu deixo o fundador, eu deixo o empresário num conflito muito maior do que ele estava antes de eu chegar. Como é que eu levanto a manga, como é que eu posso ajudar a fazer isso acontecer? E, de fato, deixar que o aprendizado fique na empresa. Porque a gente tem esse objetivo, a gente entra, fica 6 meses, faz o processo e vai embora. Então, a gente deixa o aprendizado lá, a gente desenvolve as pessoas e vai embora. Então, esse é um pouco da missão da... Até ia exatamente perguntar isso. Esse trabalho da Perene, ela não é um trabalho que, entendeu? Chega ali, em um dia você vai lá e dá uma palestra e, um abraço. Até porque se fosse fácil, todo mundo tinha empresa de sucesso, né? Não é tão simples. Então, esse trabalho, é claro, ele constitui num período dentro para que vocês também, né, enquanto consultoria, possam entender o que Com certeza. literalmente está acontecendo dentro daquele processo de gestão. E, obviamente, tem os casos que a gente entende que a gente não consegue contribuir. Que não estão nas nossas competências contribuir. E a gente tem que ter toda a humildade do mundo de falar, nós não somos as melhores pessoas para ajudar nesse ponto. Então, a gente entra no lugar que a gente sabe que a gente pode deixar uma marca positiva. Porque entrar pela venda... botar dinheiro pra dentro pra gente dar um jeito. Cara, a gente não acredita nisso. Elisa Olsen com a gente aqui no Troca de Valor. Lembrando para você que estamos sempre com a Unimed e com a Uniarp, nossos 2 grandes parceiros, a melhor ou uma das melhores universidades comunitárias do estado de Santa Catarina. É realmente um orgulho, uma marca reconhecida no meio oeste de Santa Catarina e, por que não dizer, também em nosso estado. Falar da Unimed é falar simplesmente da maior cooperativa médica do país e, quiçá, da América Latina. Certamente, você fazer parte da Unimed é ter sempre muito mais saúde. Porque, afinal de contas, Unimed, seu plano é a sua vida. Elisa, e voltando agora lá para Olsen, quando você começa a fazer parte literalmente desse processo administrativo, qual foram as suas maiores barreiras, resistências dentro desse processo? Certamente meu pai. Sem a menor dúvida. É que quando a gente é filha, a gente carrega o nome, já vem um poder aderido. Então, por maior que fosse a baboseira que eu trouxesse, a equipe acaba catando. Eu poderia ter escolhido usar o meu poder de forma hierárquica, né? Eu podia ter usado o meu lugar de filha do dono e ter feito diversas decisões. Então, acho que construir um lugar de poder, sendo filho do dono, é muito mais fácil do que construir um lugar de poder sendo um profissional de fora, que precisa construir o seu nome dentro de uma instituição, né? Mas ser legitimado quando a gente é filho de dono é muito mais difícil. Porque são várias coisas que todo mundo pensa que a nossa vida é muito mais fácil, que tudo pra gente foi de mão beijada. Então tem a parte de construir, de fato, a legitimação, né, da equipe é um pouco mais dolorosa, eu acredito, do que um profissional que vem de fora, que já tem um currículo, já tem uma prova social, né? A gente precisa se provar muito. Então, tem 2 coisas que eu vejo que foram as maiores barreiras. Que é muito engraçado, que eu lembro que o pai me apresentava para as pessoas no começo. Ele me apresentava assim, essa aqui é minha filha, Elisa, tá comigo lá na Olsen, coitada. Ela acha que vai conseguir tocar o negócio. Era assim que ele me apresentava para as pessoas. Ele não acreditava, né? Que alguém teria capacidade de tocar o negócio da família sem que ele estivesse em cena. Então, foi uma construção muito dura, porque além de eu precisar conquistar uma equipe, eu precisei provar para ele a minha competência. Então, ontem eu estava sentado lá de uma menina falando, uma mulher, né? Falando sobre a questão de sucessão, e ela fala que para ela mais difícil foi se preparar em relação às expectativas do pai. Porque a régua do pai é muito alta. O nível de cobrança, tem a questão de a gente sem querer, não tenho a menor dúvida que sem querer, a gente desconta em quem é mais próximo. Né? A gente tem maturidade de respirar quando a gente não tem intimidade, mas a gente acaba descontando nas pessoas que a gente mais ama. Então isso continua até hoje. Né? Acontece um problema, ele não vai descontar na pessoa aleatória. Né? Ele desconta em mim, no meu irmão, que é quem existe uma relação, é quem existe intimidade. Então, conseguir lidar com essas cobranças, o que é o modelo de certo para ele,
Eu honro porque eu sei que no passado foi certo, mas hoje já não concordo que muitas coisas precisam acontecer. Então, tem algumas coisas que foram mudando e que foram muito difíceis, porque quando a gente está numa conversa de igual para igual, existe um debate maduro, de um bate-bola, né, uma troca, uma discussão positiva e se chega num consenso. Ou se entende que, beleza, não concordo, mas teu poder é maior, né? Ali chegou num ponto onde não existia um diálogo positivo, né, muitas vezes o pai via que ele não tinha argumento, o que ele usava, o negócio é meu, eu faço o que eu quero. Então ali eu não tinha argumento. Então ali, quando chegava num assunto que ele não queria dialogar mais, ele usava esse argumento e beleza, é o que temos. Então conseguir passar essa barreira é muito difícil. Porque muitas vezes uma empresa familiar, geralmente, ela é tocada muito no feeling. Uma empresa familiar, ela pouco usa dados, indicadores, aquela coisa que geralmente numa empresa já multinacional, profissional, já existe por compliance. Uma empresa familiar, muitas vezes, a decisão ela é tomada com base no instinto, no feeling. Então, quando a gente precisa lidar com um cara, pensa, tirou uma empresa do zero, criou um patrimônio maravilhoso, acertou muito mais do que errou. Vai uma fedelha dizer pra ele que ele tá fazendo errado? Então, hoje eu enxergo isso, mas na época a gente brigava e eu quebrava o pau com ele como se fosse de igual para igual. Então, consegui provar e permitir que ele me deixasse errar. Porque muitas vezes, e isso eu escutei muito ontem, que o sucessor ele tem a sensação de cobrança de como se a gente não tivesse a oportunidade de errar. E sendo que o que os nossos pais mais fizeram durante a jornada numa empresa foi errar. Todos os fundadores de uma empresa falam, já errei um monte de vezes, já quase quebrei meu negócio, já gastei dinheiro em vão, já errei com pessoas, já me enganei, já passei por golpe. Por que a gente também vai errar? Mas às vezes a gente não se sente no direito de errar. É como se a gente está dentro do negócio, a culpa do erro é muito alta, a cobrança é muito alta. Então a gente conseguir preparar o psicológico para passar por isso, sem a menor dúvida, acho que foi a parte mais difícil. Um detalhe que também me chama a atenção, já que a empresa tem 47 anos. Hoje, quando você entra dentro dessa empresa e você vê... Até uma pergunta antes. Tem algum ainda desses caras que literalmente meteram a mão na massa lá junto com o César? Claro que no início foi ele e a dona Deise. Mas hoje... Tem lá pessoas que estão lá, sei lá. Tem, assim, de cabeça que eu poderia dizer, tem umas 5 pessoas. Por exemplo, o seu Adelmo, ele tá lá já, acho que há mais de 35 anos. Acho que foi o primeiro funcionário da empresa, tá lá ainda até hoje. Adelmo. Ele tá na linha de produção. Ele trabalha na produção. A gente tem o Pilman, que foi um cara que trabalhou com a gente muitos anos. Ele me viu crescer, o Pilman me viu crescer. Ele saiu por um tempo e voltou. Mas assim, o Pilman... De verdade, eu tenho lembrança dele na nossa casa. Ele acabou criando uma relação com a família. Ele está da nossa família, praticamente. Então, o Pilma me viu, de fato, sair da barriga da minha mãe. E ele continua lá dentro com a gente. Tem o Williams, que é assistente técnico também, que está há muitos anos com a gente. Ele tem uma história muito legal, porque ele teve um problema cardíaco. E ele quase morreu. E aí o pai conseguiu o hospital. Se não me engano, foi o pai que ajudou com a cirurgia. Então, hoje ele tem um marca-passo e ele fala. Ele é eternamente grato. Cada vez que ele conta, isso já faz 20 anos, ele ainda conta, ele ainda chora. Pela gratidão que ele tem, ele segue com a gente até hoje. Tem o Dilmar, que é o nosso diretor financeiro, que hoje eu acredito que ele é um dos caras que foram o meu suporte. Ele foi um dos meus padrinhos, que quando dava tudo errado, eu estava naqueles dias horríveis, era o Dilmar que me acolhia e dava um ombro para chorar. Conheci o pai há muitos anos, então ele foi um dos meus padrinhos lá dentro, de fato, que está com a gente há 27 anos. 27 não, eu tenho 31, ele tá 30. Quando ele entrou na Olsen, eu tinha 1 ano de idade. E ele também viu a família crescer. Então, tem várias pessoas lá que acompanharam a nossa história. Que legal, né? São testemunhas realmente oculares desse processo. E, aliás, nos dias atuais, a gente sabe muito bem que essas gerações... Você não absolutamente não concordar comigo, mas é claro que também entra nesse processo de gestão, de maneira como você toca o negócio. Mas hoje, o comprometimento das pessoas com o teu negócio é algo assim que precisa muito de treinamento também, né? Precisa. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido bastante. Eu te confesso que talvez há 1 ano atrás eu concordava com a frase, né, que a geração atual, as gerações mais jovens são descomprometidas. Eu concordava com isso. Hoje, depois de estudar bastante sobre isso, eu vejo que se a gente olhar para a história,
E eu acho que eu ainda não tenho uma opinião formada em relação a isso. Mas até porque eu ainda não sei lidar com essa geração. Porque pra mim já mudou muito. Eu, com uma pessoa de, né, com uma criança, um adolescente de 18 anos, eu já não me comunico mais. Eu já vejo uma distância. Imagina meu pai. Então, muda muito rápido, eu ainda não sei lidar. Mas o que eu enxergo é que eu acho que a gente não anda pra trás. A gente, eu digo, humanidade. Perfeito. A gente não regride. O que acontece é que as coisas têm mudado tão rápido que a gente não tem humildade de falar, meu Deus, eu não faço ideia do que está acontecendo. E o que eu vejo é que há 30 anos atrás, trabalhar e ser comprometido não era uma escolha. Era uma obrigatoriedade, era uma necessidade, porque chegava ao final do mês, eu era obrigada a dar o salário para minha mãe, porque minha mãe precisava comprar comida e pagar aluguel. Então eu não trabalhava numa empresa por propósito. Eu trabalhava porque eu era obrigada a trabalhar. Então, a gente escuta a história das pessoas lá no passado, as pessoas, vamos lá, pernambucanas, era o teu sonho trabalhar na Pernambucanas ou tu trabalhou porque tu precisava de dinheiro? Ah, foi porque precisava, realmente. Então, assim, de fato, a necessidade no passado fez com que as pessoas se colocassem no trabalho braçal de produzir. Meu pai criou um império e muitos pais criaram um patrimônio que permite os filhos ficar até os 30 dentro de casa e escolher onde trabalha. Só que esse conflito, essa diferença, os pais não compreendem os filhos não compreendem os pais, porque os filhos olham para os pais e falam, meu Deus, vocês jogaram a vida fora. Vocês simplesmente viveram pro trabalho e vocês jogaram a vida fora. Vocês estão velhos, todo doentes, sem... E aí os pais não entendem os filhos porque trabalhar é um meio de adquirir caráter, desenvolvimento, é um trabalho, é uma coisa que dignifica a gente, né? Então essa diferença de opiniões, eu acho que a gente não aprendeu a tirar das gerações mais novas o que elas têm de mais bonito. Porque tem muita coisa, a gente estava falando disso. Meu Deus, que a gente escuta uma criança de 4 anos falando, ela já está pronta. A opinião, as coisas que ela fala sobre verdade, sobre mentira, sobre... Traz coisas e fala, meu Deus, como é que tem essa palavra na boca? Como é que se conhece essa palavra? Então, tem muita coisa que as gerações mais novas podem nos ensinar aos meus pais e a outros pais, só que precisa de baixar muito o ego, baixar muito a humildade para essas pessoas que criaram um império, que criaram um patrimônio, uma fortuna, olhar para esses jovens e falar, meu Deus, eu preciso aprender. E é muito difícil. Eu acho que dentro desse mesmo propósito, né, eu acho que também entra uma questão, primeiro, número 1, questão familiar, né, base familiar. E quando a gente fala disso que você tem, esse teu ensinamento que você trouxe hoje aqui no Troca de Valor, também tem muito a ver com isso, com a questão familiar, pai, mãe, família, estrutura e também uma coisa que na verdade, não vamos nem entrar muito nesse mérito, mas os governos realmente não conseguem perceber aquilo que está muito claro para todos, é que realmente existe esse caminhar, essa evolução, esse andar para frente, né? E que realmente é da humanidade. Mas aqueles que têm o poder, talvez não tenham essa visão, tratam, né? Às vezes deixam passar pessoas, mentes brilhantes dentro de uma escola pública, porque não tem lá uma Na nota 7. Exato. E eu tenho essa teoria, né? Eu digo pelo meu irmão é uma caixinha de surpresa. Pra mim, quanto mais genial a pessoa é, mais dificuldade ela tem de se encaixar no mundo. Porque eu vejo... acho que eu desenvolvi uma competência emocional de ir lidando com as coisas, mas a minha inteligência cognitiva, comparada com o Augusto, é genial. O meu irmão é genial, a capacidade de criação dele. E eu percebo quanto pra ele viver é complicado. Ele olha pras coisas, as coisas não fazem sentido pra ele. Então, pra mim, quanto a pessoa mais genial ela é, mais ela vai incomodar na sociedade normal. Meu irmão matava a aula, tava sempre fora, não levava um caderno, não anotava nada. E eu queria brilhante. E não conseguiram extrair dele, naquela época, o que ele tinha de mais brilhante para oferecer. Então, de fato, a gente precisa se adaptar e aprender. E existe muito, acho que a responsabilidade das empresas hoje de participar do processo de educação das pessoas. Porque, de fato, vamos lá, meu pai e hoje muitos pais mais jovens, né? Passaram uma vida trabalhando. Eles não tiveram em casa botando os valores. Os valores quem deu foi ou a escola ou a diarista, a empregada estava em casa cuidando. Então, os valores não veio do pai e da mãe, muitas vezes. Veio dos amiguinhos. Então, essa pessoa se formou com outros valores.
com saudade dos pais, sentindo a falta, com a ausência, e aí entram os conflitos. Quando essa pessoa vai ter um filho, ela vai querer suprir demais, porque eu não tive do meu pai, eu vou querer dar demais. Hoje a gente vê quanto os meus pais, né? Eu falo meus pais, eu falo da geração. Lutaram, sofreram um monte. Na grande maioria, eles dão demais para os filhos. A ponto de os filhos não precisarem aprender a lidar com frustração. Então, essa capacidade que a gente traz de comprometimento, frustração, também foi por uma pouca oportunidade de aprender isso na vida. Porque sempre que acontecia alguma coisa, os pais iam lá e resolviam o problema para ele. Não permitiu que o filho desenvolvesse o seu jeito de resolver problemas. Então, hoje, se em casa a gente não aprendeu e na escola foi meio torto, vai ser na empresa. A empresa tem parte de responsabilidade desse processo. De entender como é que eu posso extrair o que aquela pessoa tem de bom. O mundo está mudando e a gente precisa se adaptar. As empresas hoje, as empresas que realmente têm um conceito daquilo que hoje a Olsen representa, que a própria Perene está nesse caminho também, embora seja mais um trabalho para auxiliar as empresas, mas existe esse trabalho, essa consciência também de melhorar lá o seu funcionário, o seu colaborador, às vezes até uma cobrança, né, no sentido, tu precisa fazer uma graduação, tu precisa se especializar. Disciplina, prazo. Né? Exato. Então, nesse sentido também, então a educação hoje ela está incutida dentro da corporação, dentro da Olsen, e a parte social. Eu contei a história do Williams aqui, né, que foi um exemplo. Acho que a Olsen foi fundada e o pai sempre foi uma pessoa muito humana. Né? Várias decisões que foram feitas, muitas vezes a gente pensou nas pessoas. Só que, de fato, o negócio cresce e se perde o controle, né? Aquilo que com 5 funcionários o pai podia olhar para cada um, com 350 ele não consegue, né? Então, ao longo do tempo, isso foi ficando mais difícil. E com a nossa mudança para a fábrica nova, hoje a nossa planta nova, ela nos divide entre a fábrica. O muro divide a nossa planta e a comunidade, que é simplesmente a maior comunidade de Santa Catarina, se não me engano. Né? Então, hoje, por exemplo, lá a gente tem mais de 400 casas sem banheiro. Então, aquela região, quase que 80% daquela região não tem CEP. Então, são pessoas que foram crescendo lá, o que nos divide uma empresa no porte da Olsen. De primeiro mundo. E a comunidade é um muro. Quando a gente foi fazer esse movimento, a gente refletiu bastante sobre, como é que a gente pode aproximar as duas realidades? O que a gente pode fazer por isso? Então, a gente começou com o movimento do Integra, que é um projeto para desenvolver as pessoas dentro da Olsen, porque muitas pessoas que trabalham lá vêm daquela comunidade. E muitas pessoas da comunidade, costureiras, tem algumas pessoas que conhecem a nossa marca e o sonho delas é trabalhar dentro da Olsen. Então, como é que a gente poderia viabilizar isso, desenvolver as pessoas para isso? E hoje, esse ano, a gente lançou o Instituto, porque o Integra ele é para dentro da Olsen, né? Ele desenvolve os colaboradores dentro da Olsen. E o Instituto hoje nasceu com o propósito de a gente engajar a nossa equipe, mas com o objetivo de ajudar. Enquanto o Integra, ele educa, ele desenvolve, ele tem esse propósito um pouco a longo prazo, o Instituto ele cuida das pessoas que precisam de ajuda a curto prazo. Então, a gente tem uma das missões que a gente tem dentro do nosso objetivo de nascer o Instituto, não adianta a gente dar cesta básica só para fora, sendo que lá dentro eu tenho um monte de gente que a única refeição que eles têm é o nosso almoço. Então, hoje, a nossa missão com o Instituto foi sanar a fome dentro da Olsen. Como é que a gente constrói um projeto lá dentro para garantir que quem está aqui dentro não sinta fome? Depois que isso estiver sanado, a gente olha para fora. E a gente vê como a gente pode ajudar a fome fora. Mas primeiro a gente cuida de casa. Não adianta nada a gente fazer aquele movimento social para a África e ter pessoas do nosso lado passando fome. Então, se todo mundo cuidar de quem está ao redor, o mundo é um lugar muito melhor. Então, o Instituto nasceu com esse objetivo. É recente esse... É bem recente. O Instituto nasceu faz menos de 4 meses. Que bacana. Ideia? Isso foi o povo todo. O time. Que bom. A gente dá a ideia e o povo constrói e faz acontecer. Elisa Olsen, essa fantástica figura aqui com a gente no Troca. E claro, a gente vai caminhando aqui para o nosso final. Eu acho que a gente passaria aí mais algumas horas falando. Com certeza. Eu gostaria de fazer aqui literalmente um troca, um ping-pong aqui, né? Para a gente falar um pouquinho mais e que você me respondesse de forma um pouquinho mais objetiva com relação às perguntas ou palavras que eu venha a proferir aqui no Troca de Valor. Tá. Vamos lá.
Eu gostaria de iniciar assim, falando para você. Primeiro, palhoça. Circunstâncias. Circunstâncias. Ok. Santa Catarina. Acho que o mesmo. É? Uhum. Perfeito. Atualidade. Evolução. Perfeito. Agora, se você quiser falar um pouquinho mais, construir uma frase, fique Tá. absolutamente tranquila. Roberta. Roberta. Vai fazer chorar aqui até o final do... Fique à vontade. Eu acho que é a Roberta, minha segunda mãe. Bacana. E o Augusto? O Augusto tenho descoberto como um dos meus melhores amigos. Que bacana. Uma decepção. Bah! Cara, hoje eu vou te falar que eu não tenho. Que legal. Uma vitória daquelas de... Não, essa aqui preciso falar. Vitória. Difícil? Vai lá, pensa, depois você me responde. Tá. Vai lá. Espiritualidade. Hoje, sem a menor dúvida, é o meu norte. Hoje é o que eu uso quase que diariamente para tomar boas decisões. Legal. E perene. Acho que uma nova Elisa. Acho que nasce uma nova... Ou talvez apareça, né? Talvez ela já existia e ainda não existia espaço para que ela aparecesse. Agora vamos lá. Ouçem. Minha vida. Acho que esse nome deu a minha vida, de fato. Tá. Família. Eu acho que talvez família seja a oportunidade que Deus, ou quer que a gente nomeie, acho que é a maior escola que a gente pode ter para evoluir. Acho que a gente muitas vezes a gente escuta quem tá fora, aprende com quem tá longe, e quem tá perto nos machuca muito mais. E eu acho que família se brinca, a gente evolui, passa as fases, mas lá no final tem o chefão. E eu acho que a nossa família é a prova viva que a gente tem de testar se a gente está realmente evoluindo. Nome comum agora. José. José, pensar numa frase para ele. Eu acho que o José foi quem permitiu que talvez uma Elisa que eu não sabia que existisse aparecesse. Eu acho que tira de mim, talvez, acho que uma das minhas melhores versões. Legal. Dona Daisy. Eu acho que a Dona Daisy é o maior símbolo de bondade e caridade que eu já vivi. Para fechar agora. Ele. César Ouçem. Ele tem sorte que hoje eu tô num dia que a gente tá num dia bom. Eu acho que ele, de fato, foi quem deu o nome pro propósito da minha vinda ao mundo. Eu sinto que, obviamente, na minha família, as pessoas que eu convivo, acho que todas as relações, elas têm uma razão de existir. Mas eu sei que a minha missão na Terra com ele é muito grande. Elisa, e pra gente fechar. Elisa. Não sei. Vou descobrir. Bom, para mim foi uma
um dos melhores episódios, todos eles são realmente, mas cada um tem o seu segmento. Nós tivemos aqui mentes brilhantes, a exemplo da sua, aqui no Troca de Valor. E é claro, eu gostaria que você agora, olhando para aquela câmera ali, você falasse aquilo que você deseja falar, o que você quiser aqui no Troca, para a gente fechar com esse momento tão especial. Dizendo para você que estou muito feliz de ter você aqui ao meu lado, a tua energia realmente contagia, e eu acho que isso faz muito parte daquilo que eu já tive a oportunidade de ver em você em outros momentos, de pesquisar sobre você, de saber que você tem tanto ainda a oferecer a esse mundo. Então, por favor, fique à vontade, fala pra gente. Sempre que me pedem, acho faz um pedido, né, Elisa? Deixa aqui um pedido ou um conselho. Minha mãe sempre fala que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas... Lá vai o viés comerciante aí. Mas eu acho que a caridade também está num lugar especial, né? Eu acredito que a gente nasce com uma única missão, que é a gente evoluir. Só que para a gente evoluir, a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa se responsabilizar por essas escolhas. E ontem, uma das perguntas que me fizeram, né, foi: tu sentes que tu teve a escolha de estar na Olsen ou foi obrigada a estar lá? E eu tenho certeza, durante muito tempo talvez eu responderia que eu fui obrigada. Mas hoje eu sei que eu tive escolha. Eu escolhi ficar. Eu podia responsabilizar qualquer pessoa, mas eu escolhi ficar. Então eu diria que quando a gente... Para ter sucesso, e aí sucesso cada um define o seu, é subjetivo, a gente precisa assumir a responsabilidade das nossas escolhas. A gente precisa assumir que até o que deu errado foi a nossa escolha. Quebrar, separar, ter problemas, adoecer. Se a gente for olhar os nossos comportamentos, as nossas escolhas diárias, geralmente a gente não soube escolher. Então eu faço convite sempre para as pessoas de tentar ficar uma semana sem se queixar, sem a gente reclamar do outro, e a gente, no momento em que a gente for fazer a reclamação, né, de qualquer que seja o acontecimento, seja família, seja trabalho, seja amizade, faz um movimento de resolver o problema. O que eu faria para que isso não voltasse a acontecer? Quando a gente muda essa chavezinha na cabeça, a gente começa a protagonizar, e eu acho que o caminho do sucesso se abre pra gente. Quando a gente é vítima, quando a gente é vulnerável aos acontecimentos, a gente simplesmente acontece. A gente não protagoniza, né? Então, acho que fazer esse movimento consciente de passar uma semana sem se queixar e a gente ser o agente do movimento, muda uma chavinha na nossa cabeça que a gente percebe o quanto a gente reclama. Então, eu faço esse convite, que vai ser bem desafiador. Elisa, muito obrigado por você estar aqui. É claro, como de costume, né, ou habitualmente falando, eu gostaria muito que você nos desse a honra de encontrar aqui um ladinho aqui e fique extremamente à vontade para você escrever, assinar e mostrar que a gente possa recordar, olha, essa mente brilhante esteve aqui com a gente no Troca de Valor. Vai lá. A letra fica feia? Não, fique à vontade, que feia. Não existe feia. Vai lá. Poxa. Muito, muito, muito obrigado. Então, é claro, quero agradecer você aqui de coração. Foi um prazer estar aqui. Espero que você, tudo aquilo que a gente viveu aqui, que a gente teve a oportunidade de vivenciar, que a gente possa também fazer com que as pessoas se sintam inspiradas pela tua história, por tudo aquilo que você trouxe pra gente aqui. Perfeito. Essa 1h30 não teria valido de nada. Né? Valeu, brigadão.
Valeu, gente. Então, esse foi o Troca de Valor de hoje. É claro, nossa 20ª edição reserva momentos especiais. Obrigado mais uma vez à família Olsen. Muito obrigado. Leve o meu abraço a essa mente brilhante chamado César, a dona Deise, o Roberto Augusto e também o Zé. Esse cara, olha, fui saber, a gente já se cruzou por esses caminhos da vida, com a graça de Deus. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau.